Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como eu sempre digo, diariamente Deus tem nos dado o privilégio desse encontro. Para mim é uma honra poder servir você através da palavra e oração. E o meu desejo é que você seja abençoado, próspero, que todas as coisas te corram bem, que você tenha vitória em todas as batalhas que você tiver de enfrentar na sua vida. E que a mão do Senhor lhe seja favorável em todos os seus caminhos e que o Senhor te dê sabedoria nas suas decisões e que você seja próspero, generoso e espalhe o nome do Senhor para todo lugar onde você for. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que o Senhor me mostrou aqui nas Escrituras, que fala sobre um tempo de restituição na nossa vida. Então, eu vou ler o texto, depois eu eu vou explicar um pouco do contexto e assim nós vamos orar a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E o texto que está escrito aqui lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia e tomar em suas mãos e ler comigo, acompanhar esse texto aqui. Por que eu sempre insto com você que esteja lendo a Bíblia? Porque quando você lê, você confere a leitura, você vai ter a sua experiência de leitura e certamente Deus vai falar com você à medida que você vai lendo, coisas que muitas vezes eu não vou falar, porque Deus quer falar exatamente com você. Vamos à leitura? 1 Reis 18, 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse eu ao seu servo. Ele foi, olhou, e não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Então, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então, esse contexto aqui narra um período muito difícil que o povo de Israel vivenciou. O povo caiu em idolatria, caiu em muitos pecados. Deus levantou ali um rei que era ímpio, com uma rainha que também era muito ímpia, que era Jezabel e Acabe. E eles traziam muita opressão sobre o povo. E esse contexto aqui acontece exatamente quando Elias enfrenta o exército de Baal, mais o exército dos sacerdotes de Azera, e nesse conflito grande, ele ora a Deus, Deus manda fogo do céu, mas havia uma situação muito peculiar nesse momento, porque há 3 anos e meio não chovia. Deus, ele lançou esse juízo sobre o povo, e 3 anos e meio sem chuva, tudo estava seco, não se encontrava água em lugar nenhum, a não ser no mar. Porém, nesse momento aqui, em que Elias acaba com aquele momento de idolatria e de pecado no povo de Israel,
Os profetas de Baal e de Azera foram destruídos. Ali, naquele momento, Elias restabelece a autoridade do povo através de uma purificação, porque Elias apresentou um sacrifício a Deus e o próprio Deus manda fogo do céu sobre aquele sacrifício. E agora, Elias, vendo que todo o pecado havia sido consertado diante de Deus, ele se põe em joelhos e começa a orar. E Elias começa a orar, clamando a Deus que mandasse a chuva. Como se ele virasse: Deus, olha, as coisas se resolveram. A idolatria saiu. Os sacerdotes falsos foram eliminados. Ainda tem o seu povo aqui. Levanta-se em nosso favor e manda chuva, porque já tem 3 anos e meio que não chove. E Elias orava e mandava o seu servo ali ver se tinha algum sinal de chuva. Ele foi pela primeira vez, não viu nada. Segunda, não viu nada. Terceira, quarta, quinta, 6 vezes esse jovem foi ali olhar e ele não via nenhum sinal de chuva vindo na direção do mar. Mas de repente, numa 7ª vez que esse homem vai, ele vê uma pequena nuvem, um sinal de que alguma coisa estava se movendo. Depois de 3 anos e meio, sem chover, sem nada, uma pequena nuvem. E o servo diz: é uma pequena nuvem que surge ali do mar, do tamanho da mão de um homem. Esta era a resposta que Elias precisava. E naquele momento ele falou: a chuva vai vir, e vai vir muita chuva. Ele vira, manda avisar o rei, monta o seu carro e o seu cavalo e desce correndo que vem chuva. E de repente, Deus, através do Espírito Santo, enche Elias de poder, de tal maneira que Elias corre mais do que o carro e o cavalo do rei Acabe. E é tão interessante, o ponto que eu quero cercar com você é exatamente isso. Talvez você está orando a Deus. Talvez você está clamando a Ele e você vê que os sinais da sua bênção parecem ser pequenos. Elias tinha certeza de que Deus enviaria um sinal. Ele tinha certeza. Ele só ainda não tinha visto o sinal. Quando Elias se coloca em oração, ele ora com tanta convicção que ele manda que o servo dele vá lá e verifique se vem chuva. A mesma coisa precisa acontecer conosco. Nós precisamos entender as promessas e o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra, entender quais são as promessas de Deus para nós, entender a nossa posição naquele momento, e neste momento que nós estamos vivendo, nos ajoelharmos, ou seja, nos colocarmos em oração. Você pode orar sentado, a posição é apenas um detalhe aqui, por mais importante que ele seja, mas com o coração quebrantado, com o coração prostrado diante de Deus, pode continuar clamando, porque Deus vai responder a sua oração. E muitas vezes o sinal que Deus manda é pequeno, é quase insignificante. Aos olhos dos homens parece nada, mas é o sinal que você precisa para colocar-se na posição de quem vai receber o milagre. Elias, quando soube da pequena nuvem, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequena. Elias já entendeu, não preciso mais orar. Deus enviou o sinal e a chuva vai descer. E antes que ele conseguisse chegar no seu destino, o céu já estava tomado de nuvens negras, e choveu e ventou, e foi uma chuva torrencial. Depois de 3 anos e meio, eu não sei quanto tempo você está aí esperando a resposta do seu milagre. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido esse período de deserto, de seca. Ali foram 3 anos e meio, mas eu quero dizer e profetizar na sua vida hoje. Hoje é o tempo da chuva. Hoje é o tempo do milagre acontecer. Esse é o dia que Deus preparou para que você recebesse respostas às orações que você tem feito. Há um momento nessa passagem, nós não lemos, mas está escrito ali, você pode conferir no capítulo 19, em que Elias achava que só havia ele, daqueles que continuavam temendo a Deus. Elias achava que não tinha mais ninguém
temendo a Deus no meio daquela geração tão idólatra. Mas Deus fala, existem mais 7.000 que não se curvaram à idolatria. E ali, Elias, ele tem essa experiência tremenda com Deus. E você também tem esse tempo com Deus agora. Sabe por quê? Muitos não desanimaram, muitos continuam crendo. E esse é o meu papel. Eu e você somos um desses que não se curvaram ao mal, mas se curvaram diante de Deus e continuamos esperando um milagre. Hoje é o dia. Vigie, observe. Deus vai mandar um sinal para você hoje. Deus vai mandar um sinal de que a bênção está chegando. Deus vai te mandar um sinal. E talvez essa palavra que você está recebendo agora já é um sinal de Deus para você. Eu não sei, como eu disse, quanto tempo de deserto você tem passado. Mas o Senhor tem uma chuva torrencial de bênçãos para derramar sobre a sua vida. E todo o seu entorno será abençoado. Todos que estiverem ao seu lado serão abençoados. Prepare o seu coração. Creia, tenha expectativas. O tempo de Deus é chegado para você. A hora de Deus é chegada. Os sinais já começam a surgir. As pequenas nuvens já estão se formando. E logo, muito rapidamente, o céu vai estar cheio de nuvens carregadas de água para molhar a terra. Deus é fiel. Deus ele não te deixará envergonhado. Deus não deixará a sua oração sem resposta. E Deus não deixará você sem viver o milagre dele para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós confiamos no Senhor. Mesmo quando nós não entendemos tudo o que está acontecendo, mesmo quando nós olhamos para os céus e nós vemos, Pai, o sol queimando, Pai, a nossa face, olhamos para a terra e a terra está seca, olhamos para o nosso lado e nós vemos, Pai, pessoas agindo com maldade e impiedade, mas mesmo assim, nós continuaremos crendo no Senhor, confiando nas Tuas promessas, entregues a uma completa dependência do Senhor, na certeza que Tu és bom e fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Por isso, neste dia, visita cada pessoa que recebe esta mensagem e traga um milagre e chuvas torrenciais de bênçãos, de vida, de provisão, de libertação, de curas, de sinais e maravilhas venham sobre a vida de cada um daqueles que estão nesta hora recebendo essa mensagem. Eu peço que o Senhor faça desse dia hoje o dia da resposta, o dia do milagre, e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, continue encorajando cada pessoa que talvez já tenha se desanimado a erguer a voz, clamar o nome do Senhor e receber das Tuas mãos o grande e maravilhoso milagre para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Todas essas ações vão abençoar a vida das pessoas, vão fazer com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas e nós vamos engrossando essa fileira aqui de oração e palavra, porque nós cremos que quanto mais nós orarmos a palavra de Deus, mais próximo nós estamos das promessas dele para a nossa vida. E este sim é o propósito de Deus, que o nosso coração esteja alinhado com ele. Que Deus continue te abençoando, tenha um dia excelente e nós continuamos a proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.